É daí, Bom Dia Jacareí, volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Já está conosco o presidente da Câmara Municipal, o vereador Arildo Batista, do Partido dos Trabalhadores, reeleito para a próxima legislatura. Arildo tem 50 anos, é casado, formado em administração de empresas. Iniciou sua vida profissional no setor privado. No setor público, atuou como subprefeito do Distrito de São Silvestre, diretor de logística, secretário de Esportes e Recreação e secretário de Governo interino. Em 2008, foi suplente pelo PT, assumindo a cadeira de vereador em 2010. Eleito em 2012, foi reeleito agora em 2016, com 1.350 votos. Bom dia, vereador. Além de vereador reeleito, também presidente da Câmara. Seja bem-vindo ao Bom Dia Jacareí. Obrigado, Elton. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV. Uma oportunidade que me deixa muito feliz aqui estar falando, depois dessa disputa aí, né, que a gente conseguiu ter êxito. E, logicamente, para nós é uma satisfação estar nos dirigindo aqui à população da nossa cidade. Presidente, nós vamos viver uma situação agora, foram 16 anos de governo do PT, o PSDB vai voltar à prefeitura, vai voltar à administração e tivemos uma mudança também no mapa político da Câmara. Aquela sensação de que quando a pessoa está ali fazendo oposição, criticando o trabalho, muitas vezes ela não tem acesso a todas aquelas informações que são da administração. Agora, será que o senhor, quando estiver sentado ali na situação, na condição de oposição, observando a gestão, você acha que eles vão perceber isso? Eu acho que vai ser uma experiência interessante, até porque eu tenho uma coisa que talvez poucos tenham, né, ou tiveram, que é a experiência de ter estado na máquina. Eu, por praticamente 12 anos, tive a oportunidade de conhecer vários setores da prefeitura e com isso, logicamente, mesmo sendo governo, eu tinha noção de que muitas coisas que às vezes eles perguntam, questionam, criam até uma certa dúvida, é um pouco de cena. Porque hoje a questão do portal de transparência, não existe essa dificuldade para você ter acesso. Na verdade, falta boa vontade. Tudo hoje está disponível no site, nos boletins oficiais, e não é tão difícil obter as informações como parece. Mas às vezes é para criar, às vezes até um teatro. Eu ficava um pouco chateado com isso, porque eu acho que isso é uma perda de tempo, um desperdício muito grande, e acaba passando para a sociedade, né, uma coisa assim, puxa vida, o que esse pessoal está fazendo lá? É claro que existem informações talvez mais específicas, que talvez aí sim requeira até os famosos pedidos de informações. Para mim vai ser muito tranquilo, porque eu tenho conhecimento, como eu disse, e quando eu tiver que buscar alguma coisa, vai ser alguma coisa que realmente seja importante para a sociedade. Porque aquele discurso também que o povo pergunta, as pessoas perguntam, é mentira. Não é verdade. Eu ando na rua, as pessoas não perguntam isso, não. Na verdade, é uma forma dele querer justificar um pouco o trabalho dele e acaba criando todo aquele teatro lá. Mas faz parte, né, da política, a TV ela é transmitida diretamente. Às vezes é uma forma até do vereador querer demonstrar trabalho para quem está assistindo a sessão de Câmara. Vereador, Arildo, a primeira eleição sua aqui como vereador, o senhor teve 2.400 votos e agora teve uma queda nesses votos, foram 1.350. A que você atribui essa queda no número de votos? É até natural que quando você está num processo, né, atuando e sendo governo, né, sendo situação, e quando você encontra alguma dificuldade, a gente passou, né, a partir de 2014, uma recessão muito grande no país, e com isso, obviamente, que o atendimento às demandas, elas ficam um pouco aquém da vontade da população. Mas é preciso você ter maturidade para você fazer as discussões. E muitas vezes nós somos obrigados a tomarmos algumas medidas em função do quê? De garantir, né, a qualidade de vida, o bem-estar da população. E nem sempre essas medidas elas são muito simpáticas. Isso acaba criando um certo desgaste para quem está governando. E teve também uma questão que para mim isso foi primordial, mas eu optei em ficar no partido, que foi a questão do cenário nacional, onde houve aí, né, um massacre, até eu diria, midiático e até com uma certa razão. Eu aqui não estou fazendo nenhuma defesa ao que aconteceu lá no cenário nacional com relação à Petrobras, mas eu acho que houve um exagero, né, de querer crucificar um único partido, e aí a gente acabou pagando um certo preço. Tendo em vista que aqui em Jacareí, eu sempre digo de cabeça erguida, com muita tranquilidade,
que não há um índice, não há um levantamento, não há um processo com relação à corrupção nesse governo que eu fiz parte nesses 16 anos. Mas a população não entendeu assim. A população entendeu que, sendo do Partido dos Trabalhadores, sendo do PT, isso seria difícil para eles votarem. E a gente encontrou essa dificuldade nas ruas. Mas eu sabia que seria difícil, mas optei por ficar porque é mais ou menos aquela história, né? Quem não deve não teme. Corri esse risco, tive o êxito, mas confesso que me assustou um pouco. Mas, enfim, a gente vai conseguir provar agora que as pessoas, de certa forma, não estavam tão certas como achavam, e a gente vai ter a oportunidade de demonstrar que nós somos pessoas sérias, que nós estamos aqui realmente para contribuir com o crescimento e a qualidade de vida da nossa população. Vereador, a nossa equipe ouviu algumas pessoas aí nos bairros da cidade para saber o que elas esperam dos novos vereadores. Vamos conferir a primeira pergunta. Há 20 anos eu moro aqui nessa rua subindo ali e você vê, os vereadores aprovaram uma lei, né? Que as lâmpadas aí, né? A gente tem que pagar, né? E eu não tenho lâmpada lá. Eu já fui 10 vezes lá na prefeitura, levo lá um papel lá, nenhuma pessoa fala, não vai fazer. Mas fica aquele negócio, eu vou fazer, mas quando? Eu vi que ele é do Rio Comprido. Rio Comprido, que por sinal foi um bairro que nós tivemos assim uma ação muito forte em todos os sentidos. Lá construímos uma escola nova, né, uma IMEF nova. Estamos reformando a antiga IMEF, que vai ser uma nova EMEI. Devemos também melhorar lá a questão do postinho de saúde, a unidade básica de saúde. E fizemos um projeto muito interessante, que é a mudança da lei da Fundação Prolar, que permitiu que nós utilizássemos o recurso do fundo, né, que são daqueles terrenos que são doados, aqueles 2% dos novos loteamentos, para a Fundação Prolar, que só podia ser feito casa. A gente fez uma alteração que pudesse ser feita também em infraestrutura. A gente pavimentou praticamente lá 80% do bairro. Mas a questão específica que ele coloca, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, ela tem, logicamente, um conceito diferente da que as pessoas entendem que você paga pela iluminação em frente à sua casa. Na verdade, você paga pelo que há disponível de iluminação pública na cidade, não necessariamente pela tua lâmpada, né? Então, a pessoa não precisa ter um poste, uma lâmpada na frente da sua casa para que ela faça essa contribuição. Mas, enfim, foi uma medida que a gente chama uma medida antipática, uma medida que todas as cidades fizeram, né? Aí que fica... Eu não entendi muito bem por que uma revolta tão grande aqui em Jacareí, quando todas as cidades fizeram, não teve nenhum problema. São José fez, Taubaté fez, Guararema fez, Santa Branca fez, Caraguatatuba fez, Mogi fez. Houve aprovação dos vereadores, não houve nenhum questionamento, não vi mídia, não vi imprensa fazer nada. O prefeito de Jacareí, ele optou por não fazer. Ele achou que dá para pagar esse custo com os recursos, né, já provenientes dos outros impostos. Quando percebeu-se que isso estava trazendo um certo transtorno para a cidade e que a cidade, com aquela equipe que havia sido contratada a um custo, vamos dizer assim, não conseguia dar conta do recado, e o vereador ele acaba sendo a primeira porta a receber essa demanda, nós conversamos com o prefeito disse que, infelizmente, ele havia apostado numa proposta que não estava conseguindo manter e que a gente precisaria criar essa CIP, que já havia sido criada nas outras cidades. E aí transformaram Jacareí como se fosse o único lugar que criou a tal da taxa. Parecia que só Jacareí tinha essa taxa. E, logicamente, os oportunistas, né? Aquelas pessoas que já objetivavam ser candidatos, a oposição, que, infelizmente, aí eu digo que ser oposição assim é muito fácil, porque você ser contra algo que vai trazer qualidade de vida e segurança para as pessoas, mesmo que seja uma medida antipática, ela tem que ser colocada, porque essa é a responsabilidade do homem público. Ninguém põe um imposto simplesmente para arrecadar dinheiro à toa, põe porque precisa para cobrir uma despesa que o município logicamente sente. Agora, quando ele diz que ele não tem o poste, é como eu expliquei no começo. Não necessariamente ele paga pelo que ele tem na frente da casa dele. Agora, eu entendo que com esse recurso, que é um recurso que vai para um fundo específico, que só pode ser utilizado para questões de iluminação pública, o problema dele poderia ou poderá ser resolvido. Vai depender do próximo gestor. Então, é uma medida também que, na minha opinião, resolveria de vez, né, a falta de iluminação em muitos locais da cidade, principalmente nas áreas rurais, onde ainda nós não temos. E digo mais, né, eu sempre olho para frente. Eu via nessa criação dessa CIP
a possibilidade de você melhorar a eficiência da iluminação. O que é isso? Você substituir esse modelo de lâmpada que hoje consome muito mais energia, que não tem uma qualidade muito boa, né? Pelas famosas lâmpadas de LED, que tem uma eficiência muito maior e com o tempo, com a diminuição do custo, né, da iluminação pública, você conseguiria inclusive ir diminuindo paulatinamente, né, o custo também da CIP. Mas infelizmente as pessoas elas olham um espaço muito curto. Né? Por isso que eu digo que um gestor, às vezes ele fica entre a cruz e a espada, porque ele tem 4 anos para atuar. E às vezes o que ele faz só vai dar efeito depois. Então aí você começa a tomar essas medidas paliativas, medidas curtas, que não resultam em nada. Então tem que ter coragem às vezes para você tomar medidas, como por exemplo a questão do saneamento básico. Saneamento básico você só vai ter retorno depois de 10 anos. E nenhum administrador quer fazer isso porque é caro, são obras que ficam enterradas, né? E o povo não valoriza. Mas as pessoas não têm ideia que isso está ligado diretamente à questão da saúde. Mas, enfim, uma discussão que a gente precisaria até de mais tempo para fazer. São debates que a gente precisa promover junto à sociedade para que ela possa entender que uma administração você não constrói em um único mandato. Você precisa de um projeto. Né? Presidente, acho que é um bom momento para a gente falar sobre a revogação da CIP. Eu queria que o senhor contasse para o telespectador como que deu todo esse processo quando vocês constataram que a CIP poderia ser suspendida. Conta para a gente. É uma ação que, às vezes, até no começo, eu fiquei um pouco reticente, até porque eu fui um defensor, tendo em vista, pensando no futuro da cidade, pensando em levar energia, né, para aquele senhor lá do Rio Comprido, nós aprovamos essa CIP. O que mudou de lá para cá? Quando a gente está doente, a gente vai no médico, o médico às vezes nos receita, né, vários remédios, e alguns a gente diz que são remédios amargos, né? A gente toma um remédio e depois que você cura, você não precisa mais tomar o remédio. É exatamente o que aconteceu. Quando o prefeito Hamilton nos procurou e disse que precisava instalar a contribuição, era porque nós estávamos passando por uma recessão muito grande, havia caído muito o repasse do ICMS para a cidade, e com isso ele não conseguia manter as despesas básicas. E se ele tirasse dinheiro de um ou outro lugar, ia faltar. É a história do cobertor curto. Então nós votamos. De certa forma, hoje, nós equalizamos a manutenção. O que é isso? Hoje, dificilmente você fala assim, olha, eu fiquei 5 dias esperando para consertar a lâmpada. Se ele ligou e tem o protocolo, pode trazer aqui para a gente, que a gente vai cobrar da empresa. Porque nós temos informação que hoje estão fazendo até em 24 horas. Então, se ficar em 5, ainda é um tempo razoável. O que acontece com isso? Foi melhorando. Todo o investimento que foi feito, as ações desse governo para poder melhorar a arrecadação do município, vai sofrer o efeito quanto? Agora em 2017, onde nós teremos um acréscimo no valor de 40 milhões de reais. São 40 milhões a mais do ICMS provenientes do quê? Daquele período de isenção que o Estado e o município também dá para as empresas que se instalam. A partir desse momento que as empresas se consolidam, aí esse imposto começa a voltar. E Jacareí, acredite ou não, foi a única cidade que teve um movimento contrário. A arrecadação do ICMS do Estado caiu, o repasse para os municípios caiu, porém o de Jacareí aumentou. Por quê? Porque o Jacareí fez um belo de um trabalho atraindo empresas, atraindo novos investimentos e o próximo prefeito vai colher esses frutos, né? A cidade, não é o próximo prefeito, na verdade, a população de Jacareí. Então vai ter 40 milhões a mais no caixa para que ele possa utilizar. E desses 40 milhões, nós entendemos que uma parte pode ser utilizada para cobrir a despesa da CIP. Mas por que fazer isso agora? Porque também nós temos que entender que houve um movimento inverso na economia, onde muitas pessoas perderam os seus empregos, né? Muitas pessoas estão pagando uma quantidade alta de impostos sem ter esse recurso. Então, esse é o momento da gente fazer o movimento inverso, né? Ou seja, nós criamos quando precisou, ou seja, nós demos um remédio amargo, agora curou, a gente vai tirar esse remédio amargo. É uma posição, como muitas pessoas colocaram, mas você acha certo isso? Você fala, olha, é uma forma da gente contribuir com a população, dizendo que quando a gente tem a possibilidade também de desonerar a população, a gente faz isso. Então não é só onerar. A hora que a gente tem oportunidade. E estamos justificando da onde virá a fonte, porque uma coisa é quando você não tem responsabilidade, corta um benefício, corta uma contribuição, e aí passa a bomba para o próximo gestor. Não é isso que a gente está fazendo. Ele terá, então, como eu disse, 40 milhões a mais, e uma parte disso ele pode usar para cobrir a CIP, e não precisa ser cobrado da população. Se ele achar depois que deve implantar a CIP, aí vai ser responsabilidade dele, é um outro momento, é um outro cenário, e aí a gente tem que fazer uma discussão novamente. E aí volta para a Câmara esse debate para a próxima legislatura. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta aí da população. Aqui tem muito roubo.
Acho que por causa aqui da Estrada Velha e a Dutra tem muita ligação com as outras cidades, então tem muito roubo sempre. Aí a gente falta muito policial aqui. Agora tem mais ronda, mas mesmo assim é muito perigoso sempre. Aí podia ter mais, eu acho, à noite, durante o dia mesmo, que a gente é muito cheio de mato ainda, o bairro. Tem muita casa ainda para construir, aí eu acho que isso facilita bastante. O problema de segurança pública, a gente, quando liga a televisão, né, você não vê uma matéria ou um jornal que não fale de problema de segurança pública. É um problema difícil. É um problema difícil porque ele envolve os três entes, né? A cidade, o município, o estado e a federação. Lembrando que, pela Constituição, né, a responsabilidade maior, né, do policiamento ostensivo é do Estado. A gente fala de polícia militar e da polícia científica, que é a polícia civil. E nós sabemos que nós passamos por um momento onde o Estado está precarizando esse serviço. Haja vista aqui em Jacareí, já houve até ação do Ministério Público, né, contra o governador Geraldo Alckmin, porque ele não repõe à altura os componentes, né, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. A Defensoria Pública tem uma ação que exatamente apontando um déficit muito grande. Muito grande. Então, assim, às vezes esse assunto, por isso que eu falo, a gente precisa ser vereador da cidade, mas tem que falar por que o problema atinge a gente. Porque a gente mora no município. E às vezes fica cobrando do prefeito, do vereador, sem esquecer que tem os deputados, tem o governador, né, tem deputado federal, senador, tem o presidente da República. Porque senão parece que só o município tem que dar conta das coisas. É lógico que tem que ser compartilhado. Agora, atualmente a gente fala muito da guarda. Que a guarda, dentro das suas atribuições legais, ela não pode ser um policiamento ostensivo. Ele pode dar apoio, ele é suporte. Então, hoje, nós temos esse problema, como eu disse, não quero culpar também o governador e o Estado, parecendo que é só dele a responsabilidade. Na verdade, é a história das prioridades. Qual é a prioridade de um governante? É ele que determina. E eu vejo que em São Paulo não é a segurança, porque isso não é só em Jacareí. Todos os municípios, a região do Vale, se eu não estou enganado, sempre é taxada como a região mais violenta de São Paulo, né, do Estado. Tendo em vista que o nosso governador é daqui, de Pindamonhangaba, deve ter um olhar, um carinho. Mas eu não quero aqui ficar fazendo esse tipo de jogo, porque eu acho que não é legal. Acho que a gente tem que ajudar a construir. Mas a verdade é essa, que é uma precarização da segurança pública. Parece-me que, assim, não é a prioridade, vão se investir em outras coisas e vão se esquecendo das coisas, talvez, mais fundamentais que atingem o cidadão no seu dia a dia. E eu confesso para você que, se um dia eu for prefeito, eu não sei se eu teria solução. Porque não depende da gente as nossas limitações legais. Agora, precisa fazer um trabalho de conscientização, precisa melhorar algumas questões. A iluminação, como eu acabei de dizer, é um fator de segurança. Se você tem um controle melhor, a instalação de câmeras, isso tem um custo muito alto, precisa, aí eu digo, é prioridade. Se o governante falar assim, não, eu vou instalar câmera na cidade inteira, vou montar um centro de operações, pode. Isso tem um custo. Para isso, ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, assim, temos que fazer essa discussão de uma forma mais séria, mais madura com a população e dizer o seguinte: eu tenho X de dinheiro, eu tenho que tirar 25% para a educação, no mínimo 15% para a saúde, tenho que pagar o custeio da máquina, sobra X. Com esse X aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar buraco, nós vamos investir em iluminação, nós vamos investir em segurança. Tem que fazer uma discussão séria, porque dá essa impressão que tem dinheiro para tudo, né? É só a gente olhar o exemplo de casa. Quem é hoje que, por mais que ganhe bem, consegue resolver todos os seus problemas no dia a dia? Não consegue. E não é diferente no sistema público. A diferença é que aqui a gente tem que atender várias demandas e para todo mundo o seu problema é o pior. Então, aí precisa ter jogo de cintura, precisa fazer um debate, como eu disse, uma conversa séria para a gente ver para que rumo que a gente quer seguir na nossa cidade. Vereador, saindo um pouquinho da questão estrutural, o senhor foi o único vereador do PT reeleito. E ouviu-se muito dos críticos políticos, dos próprios políticos e até da população, que devido ao resultado das eleições, o PT agora precisaria se reinventar. Foi essa frase que foi muito falada. O PT precisa se reinventar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que todos os partidos, na verdade, eles passam por um problema que o PT acabou, logicamente, sendo o alvo em função do que aconteceu da Lava Jato. Poderia ter sido o PSDB, poderia... É tudo como você interpreta. Eu não quero aqui ficar fazendo choro de perdedor, né? Porque, afinal de contas, esse é um jogo que tem que ser jogado, e aí a gente, se não está na minha mão o poder de decidir, não adianta eu ficar aqui dando soluções. Mas, enfim, o que precisa, na verdade, é haver uma reforma política de verdade, onde a gente diminua
Alguns dizem 5, né? Eu até iria a uns 7 partidos. Não pode fugir disso, você tem que ter um pouco mais de ideologia dentro dos partidos. Essa disseminação de criação de partidos proporcionou o quê? O troca-troca de partido, a infidelidade partidária, que faz o seguinte: você está num partido extremamente de direita hoje e daqui a amanhã você está num partido de esquerda porque é conveniente, esse partido está governando. Então, quando a gente fala 5, até o cara explicou para mim, ó, é um de centro, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, um extremo direita, outro extremo esquerda. Poderia ter mais 2 níveis aí. Não dá para você ter 33 partidos e tem, parece que se não fala a memória, mais 7 ou 8 aí sendo criados. O que vai acontecer? Esses partidos possibilitam, né, a criação de pessoas que só têm um interesse, o interesse próprio, a legenda de aluguel. Então a questão do PT, por exemplo, eu acho que o PT ele cresceu tanto que ele acabou abrindo as portas para muitos que aproveitaram do bom momento do partido e continuaram fazendo as coisas erradas que fizeram no passado. E o nosso pessoal não percebeu isso, acabou entrando também nessa lógica, achando que isso era uma coisa normal. E como eu disse, isso veio à tona, tornou-se um escândalo, né? Não só nacional como mundial, e pegaram o PT para Cristo. Mas a gente não pode esquecer tudo que o PT trouxe de bom para a nossa sociedade. Acho que o PT ele fez uma transformação no nosso país. Né? A gente brinca até assim, o PT ele acabou criando cobra para morder ele mesmo. Né? O PT ele fez com que a classe mais pobre ascendesse a uma classe média, né? Muitos melhoraram de vida, passaram a ter demandas diferentes, né, daquele que queria uma casa, que queria uma escola, uma unidade básica, passaram a querer ter mais direitos. Esses direitos, obviamente, não conseguem atender a todos, e esse pessoal acabou se virando contra aquilo que proporcionou ele a ter essa nova visão. Né? Ou seja, fez-se as transformações, deu-se condições para essas pessoas, mas sem mostrar para eles que isso era uma condição proporcionada, mas que também foi fruto do seu trabalho. São as duas coisas que andam juntas. Só que essas pessoas acabaram indo para a rua querendo... Eu até faço um exemplo, eu não gosto muito disso porque eu sou católico, mas às vezes as pessoas falam, Jesus Cristo entrou, né, no domingo de Ramos, todo festejado, todo cortejado, e saiu na semana seguinte apedrejado, crucificado. É mais ou menos o que acontece. Quando você faz uma transformação sem preparar as pessoas, elas acabam não entendendo que aquilo que foi feito é fruto disso, da oportunidade, mas fruto também do seu trabalho. E se uma dessas coisas não andarem juntas, acontece isso que aconteceu no Brasil. A gente viu, por exemplo, na minha opinião, uma coisa que eu não consigo entender. Pessoas que foram beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida, no dia que a Dilma foi caçada, soltando foguete. Ou seja, comemorando pela saída de uma pessoa que ajudou eles, inclusive, a ter o seu imóvel. Não vou entrar na discussão. Eu acho que cada um tem que fazer o seu juízo de valor e analisar. Acho meio estranho isso, né? É mais ou menos aquele cachorrinho, né? Que você vai lá, trata dele e tal, e você vai passar a mão nele, ele vem e morde você. É mais ou menos isso. Mas, enfim, o ser humano é uma espécie ainda a ser compreendida e não é fácil, né, Elton? Muito sério. Vamos então a mais uma pergunta aí da população. Eu queria que visse isso aí, né, na limpeza, né, das ruas um pouco mais, né, nas calçadas, né, nos matos, tem calçada com mato. Então que limpasse, né, porque se eles falam de bicho, de dengue, de coisa, então eles têm que tomar uma providência também, né, nas ruas, né, para limpar um pouco mais. Na verdade, o que aconteceu com a recessão econômica, obviamente que o nosso sistema de limpeza pública, que eu acho que ele é muito bom, e se você andar na cidade, ainda que você possa achar problemas, não tenho dúvida, mas ainda estamos conseguindo manter o serviço em dia. Nós estamos vendo aí municípios que não estão mais pagando, o pessoal está pegando lixo, levando na frente da prefeitura. Hoje nós temos um sistema de coleta, nós temos um sistema aí de tratamento do lixo, o sistema de capina, se ele não está 100%, porque ele teve que diminuir as equipes em função do custo. Então aí o gestor ele precisa ajustar o que ele tem de dinheiro aos serviços. E obviamente que às vezes acontece de um local ou outro acabar ficando atrasado. Mas eu vou dar um dado aqui também, que às vezes as pessoas não compreendem. Eu vejo muita reclamação, mas as pessoas têm um hábito muito feio, ainda que o município criou os famosos leves, né, que são locais de entrega voluntária de entulho, material. As pessoas, qualquer cantinho que tem oportunidade, vão lá e jogam lá um piruzinho ou uma carretinha e tal. Isso tem um custo para o município, porque o município precisa ir lá e fazer a limpeza. É em média de R$200 mil por mês que se paga para a empresa para poder fazer essa remoção
de uma coisa que não precisaria ser paga se as pessoas fossem educadas, se as pessoas pudessem ter consciência de que eu não posso jogar o meu lixo em qualquer lugar. É aquela história, eu me livro do problema, mas o problema é para os outros. Só que esse problema, ele é de todos, porque gera um custo, e esse custo ele é rateado em todos nós. Então, esses custos indiretos, né, que a gente não percebe, poderiam ser utilizados de melhor forma, talvez pagando mais equipes. Então, é a história da limpeza, né? Um amigo meu uma vez me deu uma lição, eu trabalhava na oficina, e ele falava assim, sabe qual é a melhor forma de você manter a oficina limpa? Primeira resposta minha, limpando. Aí ele falou assim, é não sujando. Se eu não sujar, eu não preciso limpar. Eu não limpar, eu estou poupando serviço. Então as pessoas, por exemplo, né, que tem mania de pegar um papel de bala, um resto de fruta, joga na rua, né? Quantas vezes a gente passa no carro, né, Sibeli? Nego jogando casca de banana, é questão de educação. As pessoas talvez não dão muito valor nisso, mas isso traz um problema muito sério para o município, né? Se nós tivéssemos as ruas hoje, né? Aí você fala assim, mas não tem lixeira, mas quando põe, os vândalos vêm e destroem. Então é um problema de cultura, é um problema de cultura também. Claro que a gente vai chegar num estágio um dia que as coisas vão estar mais normais. Mas ainda tem, infelizmente, né, as pessoas que não colaboram, geram um lixo desnecessário, jogam o lixo em qualquer lugar, sabendo-se que tem coleta na cidade inteirinha. Temos um aterro sanitário que é nota 10. Quer dizer, a gente evoluiu bastante nesse sentido, mas ainda será sempre um desafio para qualquer gestor manter um serviço 100%, porque, infelizmente, a população, e aí quando eu falo a população, é genérico? São poucos, mas esses poucos fazem um estrago danado. Porque imagina, cada um aí, na população de 220 mil pessoas, se você pegar 10%, né, seriam 20 mil. Se você pegar 1%, que são 2 mil, jogando lixo nos cantos aí, são 200 mil reais, Elton, por mês. Sabe quantas academias ao ar livre a gente poderia instalar no Jacareí? 5 academias, todo mês, só com esse dinheiro. Entendeu? Mas o duro é você conseguir fazer com que as pessoas percebam isso. Que o jeitinho que ela dá causa um mal-estar para o resto da população. Presidente, a passagem pela presidência da Câmara, muitos presidentes que a gente já entrevistou e ouve falar, falam que às vezes isso te afasta um pouco do dia a dia da rua. O senhor vai sair da presidência e a partir do dia 1º de janeiro o senhor vai estar lá de volta ao plenário, mas dessa vez como vereador. Oposição, isso. Não só vereador, como oposição. Isso. Vamos ter 2 vereadores do PT, que é o que tudo indica, devem se manter na oposição até o fim da legislatura. Como que vai ser, então, o vereador, o ex-presidente Arildo Batista, como vereador de oposição? Eu gosto muito desse tema, porque eu acho que a gente tem que ser diferente, Elton. Eu falo assim, a política, ela foi criada de uma forma onde realmente parecia um fla-flu, né? Aquela disputa acirrada. Qual era o objetivo disso? Um ganha, o outro perde. Não, acho que na política todos têm que ganhar. Tem que ter vencedor, o vencedor tem que ser a cidade. Ser oposição não necessariamente é você ser contra tudo, é você fazer aquele discurso do contra, só achar defeito, achar problema. Eu acho que ser oposição, primeiro, é você fiscalizar como faria sendo situação. A diferença é que a fiscalização ela é feita de modo externo. Quando você é a situação, você está dentro, você questiona, você não precisa subir na tribuna e mostrar os problemas, porque você sabe que existem os problemas e você tem que dar solução. Porque apontar os problemas é a coisa mais fácil do mundo. Eu vejo a oposição nossa aqui muito ruim, é uma crítica que eu faço sem problema nenhum, porque eu nunca vi eles apontarem a solução. Eu falo assim, nossos vereadores, tirando, exceto um, que foi o Fernando, não trouxe R$1 de emenda parlamentar dos seus deputados. Ou seja, onde está a participação dele então, enquanto vereador? Então agora eu viro oposição, vou dizer o seguinte, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas o que eu estou fazendo para ajudar? Eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Porque se eu sei que tem um problema e também não tem a solução, então eu vou ajudar a construir a solução. Agora, se eu tenho a solução, dei a solução e não estou catando, aí eu subo na tribuna e vou falar. Então você tem que fazer, tem que ser uma oposição qualificada e responsável. Tá? Não dá para ser contra por ser contra. Então eu acho, Elton, que eu não sou melhor, não me acho melhor que ninguém, mas eu acho que a gente tem que construir uma política diferente, sabe? Eu, às vezes, fico um pouco chateado mesmo, assim, eu falo, puxa vida, eu achei que a gente estava evoluindo num processo onde as pessoas passariam a ajudar a população a entender melhor, a construir uma cidade melhor, mas com proposta. Porque, gente, falar o que está errado, o que está ruim, com todo respeito, precisa ser vereador. Hoje todo mundo tem um celular que tira foto, Elton. Mostrar um buraco na rua, um mato alto, um problema, qualquer um pode fazer isso, não precisa ser vereador para fazer isso. Eu estou aqui para ter soluções. Eu tenho que ajudar o prefeito, independente de ser oposição.
Infelizmente, a oposição que tinha recentemente não fez isso. Ela se aproveitou, talvez, de uma fragilidade do governo, que passou por um momento difícil econômico, porque quando você faz um projeto e você tem uma queda na arrecadação e você não consegue mais cumprir, você tem que ajudar a criar soluções e ajudar a priorizar. Eu acho que esse é o discurso que a gente tem que fazer. Agora, dizer que está faltando médico, dizer que está faltando isso não precisa ser vereador para fazer isso. A população sabe disso. Quando ela vai no postinho de saúde, que ela não é atendida, ela sabe que está com problema. Né? Quando falta... Agora, precisa eu ser vereador? Vim aqui para subir na tribuna e dizer isso? É chover no molhado. Então, eu acho que a gente tem que ser mais propositivo. Eu espero realmente não me decepcionar e não decepcionar as pessoas que me ajudaram a me eleger, no caso, a fazer uma política diferente, ser um vereador diferente, ser realmente um agente público capaz de fazer com que a cidade seja melhor, mas que as pessoas sejam melhores, né? Porque a cidade só vai ser melhor se as pessoas forem melhores. Muito bem. Entendeu? Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui, pois é hora de conferir as opções de lazer e programas culturais da nossa região. E quem nos traz as informações é Maiara da Mata. Olá, Maiara. Oi, gente! Neste final de semana terá festival de gastronomia com os famosos food trucks lá na Escola Agrícola. O evento será sábado e domingo, das 11 da manhã até as 10 horas da noite, e tem o objetivo de arrecadar verba para os alunos que vão representar o Brasil em um evento acadêmico lá na Índia. Vale a pena prestigiar. E lá no distrito de São Silvestre, neste final de semana, acontece a primeira festa dos mineiros. A abertura da festa será às 14 horas deste sábado e por lá os visitantes poderão prestigiar música ao vivo, capoeira, teatro e folia de reis. No domingo, do meio-dia até a 1h30 da tarde, haverá almoço e música ao vivo para os visitantes, não dá para perder. E neste domingo tem a segunda corrida Divas Jacareí. Com percurso de 5 quilômetros, a saída está marcada para as 9 horas da manhã, lá no Parque da Cidade. E também no domingo, a Salariano Suassuna, do Educa Mais Jacareí, vai receber mais uma edição do Clube do Blues de Jacareí. Por lá, mais uma vez o evento receberá uma convidada internacional. Diretamente da Califórnia, quem se apresentará é a cantora Tia Carol, com um repertório especial para todo o público. A entrada é franca e o evento será a partir das 8 horas da noite, não percam. Nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bem. Chega ao fim o Bom Dia Jacareí dessa sexta-feira, dia 21 de outubro. Agradeço a presença dos jornalistas Cibele Sugano e Daniel Mendes, além de nosso convidado Arildo Batista. Vereador, antes de encerrarmos, deixar então as últimas palavras para o senhor fazer o seu encerramento. Poderíamos pontuar aí, como a Cibele tinha sugerido, né, Cibele? Os lados positivos, Os momentos mais difíceis do senhor nessa legislatura e as decisões mais acertadas, se eu puder falar um pouquinho para os nossos telespectadores. Tempo. Olha, eu acho que o momento mais difícil para o político é quando realmente ele tem que tomar uma decisão que, mesmo sabendo que é a melhor decisão para a população, para a sociedade, e nem sempre ela é compreendida, e as pessoas hoje vivem num momento onde há uma intolerância muito grande, uma agressividade, uma falta de respeito, né, de uma pessoa para outra, e as pessoas vieram aqui, chegaram a atacar coisas na gente, a gente fica sempre com aquela sensação de que a qualquer momento alguém vai tacar uma bomba, vai dar um tiro, vai tacar um objeto. Isso realmente deixa a gente um pouco tenso. E tem a questão da família, porque nós moramos aqui, nós vivemos aqui, e a gente não sabe até que ponto as pessoas podem se perder, né, nesse autocontrole e até agredir alguém da família, ou verbalmente, ou até fisicamente. Esse acho que é o momento mais difícil que eu passei por aqui em algumas situações. Agora, eu não tenho dúvida que é maravilhoso quando você pode estar junto, contribuindo, trazendo melhorias, você mudar a vida das pessoas, quando foi na entrega, por exemplo, das unidades do Minha Casa Minha Vida, quando você vai num bairro como 1º de Maio, no Rio Comprido, 22 de Abril, que ainda não começou efetivamente, mas você vê a pavimentação chegando na frente daquela casa, a alegria daquelas pessoas, puxa, não vou ter mais barro, não vou ter mais poeira. Quando você inaugura uma escola e uma criança vem, né, com o uniforme que foi dado para ela e diz assim, ô tio, obrigado, olha, agora tem uma escola bonita, uma escola colorida. Quando você entrega um Educa Mais, onde é um espaço que integra várias ações, sabe, você faz com que essa cidade se projete para fora do Brasil, como foi, por exemplo, a vinda da Sherry. Olha, gente, ninguém vai pagar isso. Isso. Muito obrigado, vereador, pela sua presença mais uma vez.